Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar os tratamentos de exceções personalizadas. Sim, na aula anterior eu informei que não iríamos realizar os tratamentos de exceções de forma personalizada, porém eu achei interessante que vocês aprendam, já que nós estamos tratando aqui de boas práticas de engenharia de software. Então, beleza, vamos começar implementando uma exceção personalizada para o nosso usuário não encontrado pelo ID, tá bem? Então, com o botão direito aqui no pacote de services, eu vou clicar aqui e vou selecionar um New Class. Eu vou chamar então essa classe de Object Not Found Exception. Então, vou colocar aqui. E ela vai ficar no pacote de Exceptions. Então, vai ser aqui services.exceptions. Beleza. Essa nossa classe ObjectNotFoundException, ela estende aqui o runtime exception também. Então vamos colocar aqui runtime exception. Vamos aguardar ele carregar aqui para a gente do pacote aqui java.lang. Ele vai reclamar aqui porque ele vai pedir o serial version, então vamos adicionar aqui o padrão L mesmo, certo? Beleza, então aqui ó, com Alt Shift S nós vamos adicionar os construtores da superclasse. Uma vez que nós estendemos aqui o runtime exception, então nós temos aqui alguns construtores possíveis. Então eu vou adicionar o construtor que recebe a mensagem de erro e a causa e um que recebe apenas a mensagem, tá bem? Clicamos em Generate aqui, então vou apagar essas duas linhas aqui, eu não vou implementar nada aqui nos métodos. Vou salvar. Ótimo. Porém, só essa classe de ObjectNotFoundException não resolve o problema. Nós temos que ter um controlador que vai receber esse erro e vai tratar e encaminhar ele para o usuário, né? Então, aqui em Resources, onde é a camada que nós recebemos as requisições, nós vamos criar uma nova classe aqui, que eu vou chamar também de Resource Exception Handler. Então ele vai ser um manipulador de exceções da camada de recurso, tá bem? Então ele vai ficar aqui também no pacote Exceptions. Beleza? E dentro do pacote Exceptions eu vou criar uma classe aqui. Deixa eu criar uma classe aqui que eu vou chamar de Standard Error. Então eu vou colocar aqui. Standard Error. Esse Standard Error, nós vamos utilizar para implementar ali o nosso ObjectNotFoundException, tá bem? Então ele vai ser assim, ele vai ter um private, ele vai ter um integer que vai ser o status, por exemplo, o status 404, o status 401, o status 200, então esse vai ser o status. Nós vamos ter aqui um long que vai ser o momento em que ocorreu o erro, que eu vou colocar aqui timestamp, então vamos colocar aqui. E nós vamos ter um private aqui que nós vamos chamar de, vai ser uma string que vamos chamar de message, então ela vai ser a mensagem do erro. Vamos adicionar o construtor da superclasse, o construtor com os parâmetros também, e os getters e setters para esses atributos aqui. Ótimo, selecionamos todos. Vamos organizar o nosso código e salvar aqui. Beleza, então aqui essa classe já está certa, podemos fechá-la aqui. Ótimo, então aqui no nosso Resource Exception Handler, a primeira anotação que nós vamos colocar aqui vai ser um Controller Advice, certo? Então, vamos colocar aqui Controller Advice e a gente vai implementar um método para tratar então o ObjectNotFound. Então esse método ele vai ser um public, vamos retornar um response entity também. Ele vai retornar um standard error, então vamos colocar aqui standard error. Eu vou chamar de object not found. Ótimo. Então nós vamos colocar a anotação aqui em cima. Exception Handler, o manipulador de exceções, ali da nossa classe Object Not Found. Então vamos chamar aqui, beleza, do nosso pacote também, ponto class. Ótimo. Então aqui nós vamos receber dois parâmetros, que um vai ser o nosso Object Not Found. Então deixa eu colocar aqui Object Not Found Exception, certo? Que nós vamos chamar de E. E o segundo parâmetro vai ser um HTTP Servlet Request. Então vamos colocar aqui HTTP Servlet Request. Opa, é Servlet Request, que nós vamos chamar de Request. Ótimo. Então aqui embaixo agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai
instanciar um standard error. Então vamos colocar aqui standard error. Eu vou chamar de error e nós vamos fazer o seguinte: ele vai receber um new standard error. Aí agora a gente tem que passar aqueles parâmetros lá para instanciar um new standard error, né? Então deixa eu colocar aqui standard error. Então a gente vai passar primeiro o status, depois o momento da exceção e depois a mensagem. Então vamos fazer assim: o status vai ser um http status ponto not found. Então ele tem um not found aqui. A gente vai pegar o valor dele. Então nós temos que colocar aqui ponto value. Ótimo. Aí o momento que ocorreu a exceção, eu vou colocar aqui system.currentTimeMills. Ótimo. Vai pegar o momento atual. E a mensagem de erro, que vai ser o E que nós recebemos ali, ó, o erro que nós recebemos aqui, ponto getMessage, né? Então, nós temos lá o getMessage. Beleza. Aí aqui a gente só vai fazer o seguinte, ó, nós vamos retornar um response entity agora, né? Vamos colocar aqui um response entity. Aí nós vamos colocar ponto status, nós temos que passar o status. Então o status vai ser um http status ponto not found, né? Então vamos colocar aqui not found. Ótimo. E no corpo dessa resposta nós vamos passar o nosso erro ali, o erro que nós instanciamos, tá bem? Então aqui nós vamos dar no Ctrl S. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: lá na nossa classe de serviços, deixa eu achar aqui, vamos aqui em services então. Usuário service, a gente vai fazer o seguinte: nós não vamos colocar mais dessa forma aqui, ó, return um objeto or else null. Nós vamos fazer assim, ó, return obj or else throw. Então agora nós vamos retornar um or else throw. Aí nós vamos colocar uma função anônima aqui e vamos chamar um new object not found exception do nosso pacote ali. Então vamos aguardar ele aqui, beleza, carregou pra gente. Tem que ser do nosso pacote, para ele não dar nenhum erro, tá bem? Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, myAPI, esse primeiro. E vamos passar a mensagem. Então, objeto não encontrado. Aí vamos passar o ID dele aqui, o ID, para ele saber o ID que ele passou aqui de forma incorreta. Vamos concatenar e o tipo do objeto, para que ele saiba o tipo que ele está tentando fazer a busca e não encontrou. Vamos concatenar aqui também com o usuário.class.getName. Beleza, dá um Ctrl Shift F para ele organizar aqui, não ficar ruim a visão aqui. Então ficou dessa forma aqui. Vamos rodar o nosso projeto e verificar se ele está carregando de forma correta, então. Vou clicar aqui para rodar. Certo, vamos abrir aqui o nosso Postman. Assim que ele carregar lá, a gente já faz a requisição de um objeto que nós sabemos que não existe no sistema. Vamos aguardar mais um momento. Beleza, então ele subiu aqui o nosso projeto. Vou voltar lá no nosso Postman então e vou iniciar a requisição. Então aqui a gente sabe que o usuário 2 existe, né? Vamos passar aqui o usuário 2, vamos dar um send. Beleza, ele trouxe aqui para mim o Albert Einstein. E vou passar um usuário que eu sei que não existe lá na base de dados. Então vamos verificar aqui. Beleza, então ele trouxe aqui para mim, tá vendo? O status 404, que é o not found, o timestamp, né? O momento do erro aqui, em milissegundos, e a mensagem que nós passamos, objeto não encontrado, ID 3, que nós passamos o ID 3 aqui, e o tipo do objeto, que é um usuário. Maravilha então, pessoal. Era isso que nós queríamos implementar nessa aula, ficou um pouco longa, mas podemos aproveitar bastante coisa aqui dessa aula, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, eu aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!